Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí, né, da ESPN Brasil comentando tudo sobre esse jogo aí entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? Zé Elias com Pascoal vai dar sua opinião aí e palpite para esse jogão. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com a opinião nesse vídeo. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Flamengo que não está na ponta, o Palmeiras começou muito bem esse brasileiro, o Flamengo está ali colado, tem esse grande confronto, duas maiores torcidas e tudo mais. Flamengo, aí a gente está vendo os destaques do jogo dessa semana com a LDU, né, o empate. O Corinthians venceu, a gente já passou pelo Corinthians, mas agora é hora de falar do jogo, Oswaldo Pascoal, Flamengo e Corinthians. O Flamengo, eu falo isso com muito pesar, né? Porque para mim o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, é o incomparável. Mas por que muito pesar? Você te dói isso? Me dói, porque um time tão bom quanto é o do Flamengo fez um jogo horroroso. Você tá falando da LDU, achei que era do elenco bom no Flamengo. Horroroso. O jogo do Flamengo não aconteceu nada. O jogo do Flamengo foi um monte de nada. O Flamengo jogou, mas jogou em 2.800. O Palmeiras jogou a 3.600 e ganhou. Então não tem desculpa. Esse negócio de altitude é muleta muitas vezes quando o time joga mal. O Flamengo jogou mal. É mais simples dizer. O Flamengo jogou mal. É o simples. O Flamengo não foi bem. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando bem em todas as partidas e gostaria de ver o Flamengo com todos o Pedro ganhando minutos. Daqui a pouco o Pedro vai ser titular. Não vai ter como tirar o Pedro. E aí os outros vão ter que se acertar no meio disso aí. Agora, com todo respeito ao Flamengo, a torcida do Flamengo, o Flamengo jogou rigorosamente nada. Se repetir esse jogo, do jeito que o Corinthians jogou nada também contra o infanto juvenil do Racing do Uruguai, porque aqui não é um time infanto juvenil, né, gente? O Racing também trouxe 10 jogadores de desfalque, 10 jogadores fora. O que teremos nesse Flamengo e Corinthians? Vou falar pra você, se largar a bola no meio campo, ela fica parada sozinha. É? Pô, do jeito que os dois estão jogando? Que isso, Pascoal, você tá louco. Se você levar em consideração o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians, é capaz da bola ficar parada no meio campo ali. Mas eu acho, Pascoal, que porque a bola é um ser inanimado, hein? Ela rola quando alguém chuta. Mas eu acho que o... Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai dar uma resposta. Vai passar o carrinho? Em casa. A prioridade está muito clara, porque o BAP, o presidente, já deu entrevista explicando por que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo é prioridade. Sim. Então, assim, eu acho que no jogo agora contra o Corinthians... Quando que o Garro volta, hein? O Garro já está ele tá evoluindo na recuperação dele, o Fabrício aqui já ele tá no alambrado, trazendo a informação de que está evoluindo e sim, está treinando e tal, mas ainda não, eu não sei nem se é dúvida, eu acho que está fora ainda. O caso dele, né? o caso do Garro não foi um caso cirúrgico, foi um caso de recuperação clínica. Segue fora. Então, é um caso que vai demorar um pouco mais. Porque eles vão ter que sentir no passo a passo, né? A resposta dele. Ele tem um problema de tendão, e ele tem que se recuperar, isso é muito passo a passo. E ninguém vai colocar o Garro precipitado. Já chega o que ele jogou na final do Campeonato Paulista porque precisava jogar, né? Não era nem para ter jogado. Jogou porque precisava jogar, porque o Corinthians precisava ganhar o título, né? Então ficou muito claro, né, que naquele momento do Garro estar em campo. Agora, o Flamengo, ao contrário... Poxa, se você vê o Arrascaeta jogar, o que ele não jogou no meio de semana, se você vê o Gerson jogar, puxa vida, para mim tem favorito esse jogo, é o Flamengo. Não, sem dúvida. Tem essa questão do Pedro, como é que ele está entrando em campo, como é que ele vai entrar em campo, tem essa questão do do Bruno Henrique, essa situação extra-campo que interfere, né? E o Flamengo, o Corinthians, sim, é um time que você pode esperar de tudo. Não é um time que dá para prever o que o Corinthians vai fazer. A gente achava que o Corinthians ia... O Corinthians ganhou lá, empatou lá na Colômbia, né? Ganhou 1-1. Quem achou que o Corinthians... A gente, acho que até perguntou aqui, 2-0, 3-0, a gente achou que ia ser um baile, nada. O Corinthians foi lá contra o Boca Júnior, com metade do time, tudo molecada dos juniores, quando era o Pereira ainda, o
Vitor Pereira? O Vitor Pereira, o Corinthians foi lá e eliminou, 0 a 0, né? eliminou Que o Gil- o Boca lá. Então, assim, é um time que não dá para prever. E vem, queira ou não, o Racing, o cara estava saindo com a bola sozinho na lateral, o jogador do Racing, ele conseguiu conduzir a bola e sair. Acho que, não sei se ele não viu a linha, o que aconteceu. Um time muito fraco de fato, mas com 1 a menos, o jogo ficou igualado. Corinthians com 1 a menos igualou o jogo e o Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Agora, precisa voltar, o Garro precisa voltar, mas ainda assim tem jogadores que o Orlando vai ter que fazer o jogo dele. Se o Dorival fechar, não sei se ele já vai ou não, mas... O que é o jogo dele contra o Flamengo? É o jogo do Corinthians, eu digo. Um jogo fechado, um jogo... naquela final da Copa do Brasil, que o Fagner perdeu o pênalti, o Rodinei vai lá e faz o gol. Vitor Pereira. Também era favorito o Flamengo, muito favorito. E o Corinthians vai lá e Naquele jogo, quase o Corinthians mais brigou que jogou, Zé. mas é justamente isso que eu tô falando. Mas pra aqui esse na jogo. pegada, no espírito Não, do Corinthians, na pegada mesmo. É isso, Pascoal. O Corinthians precisa jogar no espírito do Corinthians. Lá. Se for assim, ele tem alguma chance. Se for jogar de igual para igual, aí eu acho que não. segredo é jogar que nem contra o Corinthians, que nem contra o Palmeiras a final 1 do Paulistão? Que foi e conseguiu fazer um gol. É isso, Zé. E fala qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Pois é. O Juventude foi lá, quis jogar, tomou 6. Então, Difícil. o Corinthians tem velocidade no Yuri Alberto. O Corinthians tem velocidade quando o Thales Magno está em campo. O Thales Magno está se recuperando da pneumonia. Ainda não vai? Não. Romero não é bobo. Pô, falar do Memphis Depay. Cara, Carrijo. Ranieri. Cara, é um time, pô. Angileri. Cara, o Corinthians é um time. Mas, sem dúvida. O Facundo Torres volta à zaga para o Campeonato Brasileiro. O Félix Torres? O Facundo Torres do Palmeiras. O Félix Torres volta para a zaga. O Zé disse que o Zé dá A expulsão dele não vale. para ele, né, Zé? Daria um tempinho para ele. Várias escalação não dá. aqui, tá. Você daria um tempo para ele, Zé? Eu não colocaria agora, não. Está muito exposto. Esse miolo, pra mim, já é inseguro, se for já esse está miolo, inseguro, é vai ficar o inseguro. problema. Gustavo Henrique e ele. Por conta da insegurança e porque o miolo não tá jogando Eu bem. gostei da manifestação do Ranieri ontem, né? O Ranieri disse, professor, me deixa que eu fico aqui. Não precisa se incomodar, não. Eu jogo na zaga, porque eu comecei minha carreira na zaga. Eu consigo jogar aqui, fazer a zaga pro senhor. Deixa que eu seguro aqui, não tem problema, volta não. do Hugo é um ponto forte Ponto pro forte Corinthians, também né? pro Corinthians. Faz defesas impressionantes. Ontem fez 2 defesas. Aquela que ele vai pegar lá embaixo ali é coisa de cinema. Bom goleiro. O Hugo é. Hugo? O Hugo. E eu gostei muito da postura dele nas entrevistas, né? Ele falou do tema Memphis Depay, com personalidade, não concordo 100% com o que ele disse, ao mesmo tempo eu não acho que foi isso que derrubou o técnico e tal, mas esse é brincadeira, hein? Muda tudo, hein, Zé? O Zubeldia falou essa semana sobre o Rafael. Vou aproveitar, já que você deu o gancho, eu ia falar, mas deixa. Já vai de encontro às declarações do Memphis Depay no pós-jogo, né? Que ele falou que não tinha nada que a imprensa. O Vai. Hugo falou, não concordo, não. Porque chega no, assim, eles não vão falar, né? Cada um vai se manifestar. Mas vocês jogaram, vocês sabem como é que Não, mas a declaração do Hugo deixa claro. Na hora que fecha, E fala se- assim, professor, ele não falou sozinho isso. Pra alguém ele falou... não, o pessoal fala o seguinte aqui, professor, a gente vai conversar 15 minutos, o senhor dá uma licença pra gente aqui? Aí sai o professor, o preparador físico, o médico, o massagista, roupeiro, eles fecham o vestiário e conversam 15 minutos. Às vezes a conversa você escuta uns barulhos estranhos, mas ali é lá dentro que Mas resolve. o Memphis está falando que não ouviu, sabe por quê? Olha como ele estava. Ele tava tapando o ouvido, entendeu? Ele não ouviu nada. Mas vamos lá. Cara, muda tudo. Um goleiro como o Hugo... Eu acho que eu não sei. Impressionante. Peço perdão, minha memória não é muito boa, Mano, porque a são minha também muitos não. jogos. O ano passado o Hugo jogou contra o Flamengo no Neoquímica, né? Neoquímica, Jogou no Maracanã, né? Acho que estamos checando. Acho que no primeiro Fabrício, jogo, não. cheque para nós. Eu acho que é a primeira vez que ele vai enfrentar o Flamengo com o Corinthians no Maracanã. Eu acho que ele só joga um. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Vai ser um encontro interessante, porque a torcida do Flamengo, quando o Hugo pegava na bola, no aquecimento já vaiava o Hugo. Uma das cenas mais Principalmente lastimáveis, contra o São Paulo, que ele vai vergonhosas dar um que drible no Brenner, né? E E perde perde a bola. Depois dali é que ficou ruim para ele. Acho que é isso. Vai ser A torcida do interessante. próprio time Ele vai no ao Maraca, né? No aquecimento. No aquecimento.
Mas no Maraca não, a questão é no Maraca, né, Fabrício? É o Maracanã. Jogou, não, falou que jogou. Jogou já? Primeiro na Copa do Brasil foi lá. Ah, então tá bom. Boa. Agora, esse jogo que vai começar daqui a pouco é espetacular. Não perca, não. Isso é bom para A demais. cidade é boa lá em Pascoal. Criciúma, é os Carvoeiros contra o Remo. Coloca na tela, Fabricião. Opa! Que estão fora, foram desfalques do time, alguns também poupados pelo Felipe Luiz. Enfim, vamos saber um pouquinho desse dia do Flamengo, dessa sexta-feira, da preparação para o jogo contra o Corinthians, com o Edson Viana, que acompanhou o treino do time. Diga aí, Edson. Olá, o Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jornalistas puderam acompanhar a parte inicial da atividade, ali cerca de 20 minutos, basicamente o aquecimento. Todas as atenções estavam voltadas principalmente para dois jogadores que vêm desfalcando o time por causa de questões físicas. O Plata, que está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, e o Alexandro, que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. Os dois foram ao campo, mas o Plata está um passo à frente na recuperação. Existe inclusive a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado já no jogo contra o Corinthians no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é por um grande jogo. Quase 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Vai ter show do Belo, uma transmissão especial aí na comemoração dos 60 anos da TV Globo. E depois do treino, o zagueiro Danilo conversou com a gente e ele falou especificamente sobre o Memphis Depay, holandês que é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. E o Danilo falou sobre como o Flamengo deve marcar o Memphis Depay. Vamos ouvi-lo. Quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo de você botar eu tenho que defender ele ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. O Danilo também fez um balanço sobre esse período dele no Flamengo. O jogador chegou ao clube no início do ano, já viveu muita coisa. Ficou fora cerca de 2 meses por causa de lesão muscular, já fez gol no Maracanã, já foi campeão e ele falou sobre esse período. Vamos ouvi-lo. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muito as dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. Lembrando que nesse jogo, o Felipe Luiz vai reencontrar o time que enfrentou na estreia dele no ano passado. Foi um jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigada, Edson Viana. Exatamente, né? É um confronto que recoloca o Felipe Luiz diante do adversário que enfrentou na estreia, chegando ao Flamengo ali já numa fase decisiva de Copa do Brasil, né? Foi campeão da Copa do Brasil, já chegou campeão. E nesse duelo justamente contra o Corinthians, do Memphis Depay, que o Danilo está preocupado, Betão. E um Flamengo que vai ter ali boa parte dos seus principais jogadores mais descansados, né? O Felipe conseguiu manter essa rodagem do elenco no jogo contra a LDU, principalmente em Quito, né? Não é uma altitude de 4.000 metros, mas são quase 3.000, significativa. Sim. E ele tentou rodar um pouco, dar um pouquinho mais de descanso para alguns jogadores. Até dentro dessa história do priorizar o brasileiro, né? Que, de fato, é uma prioridade diferente da que foi nas outras temporadas. Sim. Não é abandonar a Libertadores, mas é isso que o Felipe está fazendo exatamente. Alguns jogadores tirar... A gente imagina que agora, no domingo, ele vai ter de volta o Adela Cruz, que forma a dupla com o Pulgar titular, Gerson e Arrascaeta, de entender se ele vai repetir o que ele tem feito já contra a Vasco. Ele deu um Gerson mais por dentro, né? Fazendo mais o quarto homem, e não o Gerson que a gente se acostumou a ver aberto, fazendo aquela dobradinha com o Everton, o Wesley, né? Entender se vai repetir isso ou foi uma questão para agora. Outra questão também é que pode ser que o Pedro comece jogando. E é interessante porque eu acho que se tem algum porém até agora da relação da torcida com o Felipe, e aí eu acho que o torcedor acaba confundindo e cobrando o Felipe, mas acho que o que cabe ao Felipe, na minha opinião, o que cabe ao Felipe, eu vejo o Flamengo fazer todo jogo. O Flamengo do Felipe não muda, o Flamengo do Felipe aperta o adversário. Eu acho que é o único time do Brasil que eu consigo enxergar construção todo jogo. O Flamengo tenta construir o jogo.
não é um time de chutão, não é um time... Ele tenta tocar e construir. Agora, tá esbarrando na conclusão pro gol. Até falei aqui, Flamengo, Galo, São Paulo e Botafogo são as equipes que mais chutam no gol, mais de 20 chutes para fazer um gol. Eu acho que o que pode mudar o cenário do Flamengo é o Pedro conseguindo, se ele já estiver disposto a jogar desde o início no domingo, e for uma volta já confirmada, o Pedro, que já mostrou contra o Juventude que, de fato, fez uma recuperação extraordinária. Jogou altitude, lá em Quito, se movimentando. Contra o Vasco, entrou e poderia ter decidido o jogo se não fosse o Léo Jardim. Acho que se o Pedro entra nesse jogo de titular e isso é uma realidade, o Flamengo pode dar o grande salto que ele precisa, porque criando o que ele cria, e o Pedro, notoriamente, no elenco é quem sabe mais fazer gol. E o Pedro voltando a marcar os gols, eu acho que o Flamengo pode dar a tão sonhada arrancada. Ou performar em números de aproveitamento de pontos, como o Palmeiras está fazendo, né? Principalmente na Libertadores, nos jogos que vão precisar para decidir. Então, acho que esse jogo, domingo, tem essa importância. A gente vê um Pedro, pode ser a grande volta do Pedro no time, né? Há essa expectativa, né? O GE. Globo até trouxe essa notícia durante essa semana, né? Da minutagem do Pedro, que está aumentando para que ele tenha condições de ser titular. Há que se ter uma cautela, né, com o time, porque a gente está falando de um jogador que ficou quase um ano aí parado, é uma lesão muito grave, então há que ter cuidado para que ele não sofra lesões musculares, que às vezes são comuns em voltas como essa, né? Então precisa abreviou a recuperação, né? Sim, ele se recuperou antes, verdade. A expectativa é que ele voltasse em maio, junho, ele voltou em abril já, né? Então, tem uma observação maior por isso. Sim, né? E há essa preocupação, mas ao mesmo tempo é justamente onde esse Flamengo, não sei se a palavra é falhando, mas é onde não está conseguindo entregar, que é um time que em algumas partidas criou muito ofensivamente, chegou muito com perigo, mas falta ali esse último detalhe, essa definição dentro da área, né? Talvez esse último passe ali para, de fato, condições reais de gol, justamente esse refino, essa eficácia que o Felipe usou, que ele diz que a gente usa muito, né? A eficácia dos atacantes, mas é justamente o que está faltando, transformar essas oportunidades em gols e em vitórias, né? Sem dúvida. Como o Beto falou, o Pedro é o jogador que tem mais o instinto do gol ali, né? Aquele cara que a bola tá pererecando na frente do gol, ele não vai pensar duas vezes em chutar, em buscar uma solução de finalizar rapidamente. Até por isso tem uma grande média de gols na carreira desde que surgiu no profissional do Fluminense. Já era assim. Eu tenho dúvida apenas em um detalhe de característica do Pedro. O Flamengo, muitas das chances que cria, não todas, mas muitas, atrai o adversário para descobrir espaços, primeiro nas costas do meio-campo e, num segundo momento, nas costas da linha de defesa. O Pedro não é um jogador rápido, né, para atacar essa profundidade no timing, muitas vezes correto para isso. E certamente é algo que o Felipe já pensou e deve estar fazendo algum tipo de movimento ali no treinamento para que ele se especialize nisso também, já que é um jogador muito forte de área, um jogador que em espaços curtos consegue se virar bem para finalizar, como a gente falou. Mas enfim, esse é apenas um detalhe, né? É melhor você ter o Pedro num contexto como esse do que outros jogadores que muitas vezes falham diante do gol, que não têm a melhor percepção. É que o Pedro é um cara que aparecia muito por exemplo, uma estratégia que o Flamengo usou muito, não com o Felipe, mas em outros momentos, de uma reposição de bola rápida, né? Que o goleiro lança a bola lá no campo de ataque. E o Pedro faz muito bem esse pivô, né? De dominar essa bola, de escorar, de conseguir criar a jogada para quem vem em velocidade. Não é um estilo muito do Felipe. E você falava da questão da eficácia, né? O Juninho não conseguiu aproveitar as oportunidades nesse sentido. Pois eu ia completar exatamente nisso, né? O Juninho é esse atacante que ataca mais a profundidade, que tem mais velocidade e explosão para chegar em bolas assim. Só que a questão da finalização e a disparidade técnica entre os dois chama bem a atenção. Eu também à vontade para falar sobre isso, porque falei sobre isso aqui em janeiro, quando o Flamengo trouxe o Juninho. O Bruno, talvez dos jogadores de lado de campo, talvez não, certamente dos jogadores de lado de campo do Flamengo, é quem tem mais o senso de goleador, mas não vive um bom momento, né? Não sei se a questão que ele está envolvido tem a ver com isso, mas é uma verdade. Ele começou bem o ano, né? É o melhor jogador do Flamengo, em gols. A verdade é que desde que o caso voltou à tona, né, e teve a divulgação lá dos prints e tudo mais, o futebol dele caiu bastante. Ele não conseguiu jogar bem uma partida depois. O Bruno Henrique está indiciado pela Polícia Federal, né? E corre uma investigação também do ponto de vista desportivo em relação à participação e manipulação de resultados, um cartão amarelo contra o Santos, que ele teria informado ali através de conversas divulgadas
nesse inquérito da Polícia Federal, teria informado o irmão de que levaria um cartão amarelo. Enfim, isso tudo está sendo investigado, mas ele está indiciado pela Polícia Federal, mas por enquanto continua jogando, diga. A questão que o Coutinho levantou da forma do time se portar com o Pedro de centroavante, o próprio Felipe, eu não vou lembrar quando, mas já foi esse ano, falou em coletiva, olha, eu jogo de uma forma, sei que quando o Pedro joga voltar, eu vou ter que me adaptar ao Pedro, e eu sei que tem que adaptar a ele. É um grande jogador, é o meu grande atacante, e a minha obrigação é se adaptar a esse jogador. Então agora que o Pedro está voltando, provavelmente, nos treinamentos, e acho que provavelmente quando o Pedro, de fato, for o titular do Flamengo, aí já vai observar algumas mudanças na postura de atacar, de ter uma bola mais aproveitando a estatura, cruzamento, uma bola mais... jogadas mais próximas, usando ele como pivô, usando o Arrasca se aproximando, enfim. Acho que o Pedro é um jogador que ele te entrega uma situação, né? Ele conversa com os meias melhor do que outros atacantes do porte dele. Você olha pro Pedro, ele não é apenas um grandalhão de cabeceira, né? Ele consegue sair da área, tabelar com a Arrasca, driblar. Agora, quando ele voltou, surpreendente. Primeiro jogo dele, o pênalti que ele sofre contra o Juventude, ele tenta um elástico dentro da área. Assim, o Pedro tem muita condição, tem muito recurso. Acho que é um jogador que, se acontecer o que está acontecendo, ele conseguir seguir sem a tal contratura, sem a tal que é normal, ele pode entregar, assim, ele pode entrar em ritmo mais rápido e entregar para o Flamengo algo assim que eu repito. Eu acho que acertando essa peça, esse Flamengo continuando produzindo o que está produzindo, eu acho que a gente pode ver um Flamengo dando uma arrancada aí junto com o Palmeiras. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? O Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã pelo Brasileirão, né? O Flamengo precisa vencer esse jogo. Um jogo aí bastante complicado, vamos dizer assim, porque o Flamengo vem de um empate, né? Na altitude contra o LDU, né? Botou muita desculpa na altitude, que os jogadores não conseguiram ganhar o jogo e tal. Mas aí o Palmeiras foi na altitude ainda maior, né? Que foi contra o Bolívar, né? E foi lá e venceu o jogo, né? Por 3-2, fez 3 gols, né? E conquistou esses 3 pontos. E o Palmeiras não precisava, vamos dizer assim, vencer esse jogo, né? Vamos dizer assim, porque já tinha 6 pontos. Né? E mesmo assim, ainda venceu fora de casa, né? Então, meio que já quebrou essa desculpa aí de muitos jogadores que dizendo que não conseguiram jogar lá, né? Mas é isso. A pressão agora vai para vencer o Corinthians, né? Esse jogo aí pelo Brasileirão. O Flamengo aí vai com força máxima. Eu acredito que jogadores aí que não vai estar disponível, só o Vinha, né? De momento aí, tá vendo se Alexandro volta também, mas de resto todos vão estar disponíveis para atuar nesse jogo aí. Dê sua opinião aí, seu palpite para esse jogo também, galera. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.